sobre classificação foi separar talher. Mas tem inúmeras, você vai escolher uma roupa, então seria interessante que você, para guardar, já classificasse para separar as coisas. Mas para efeitos práticos, na indústria, por exemplo, a gente precisa. É um exemplo bobo, né? Mas é bem real. Tem várias técnicas, não precisa usar inteligência artificial para fazer esse tipo de problema, mas vou dar um exemplo. Aqui é uma esteira que está passando. Vou botar aqui a cor. Tomates, certo? Uma esteira, chega o caminhão lá, o trator, o recolhedor, qualquer coisa da agricultura lá, e tem muitos tomates. Aí aqui assim tem um funil, né, para o tomate passar só aqui no meio, só por aqui. E aí aqui tem um braço mecânico. Ele vai mover para cá ou para cá. Então aqui o tomate está ok e aqui está ruim, descartar. Ou levar para fazer descartar. Ou levar para fazer polpa, tá? Então, para fazer isso aqui, a gente poderia, por exemplo, colocar uma câmera aqui em cima. Saiu da tela de compartilhação, professor. Eita, desculpa. Não sei por que ele saiu. Pronto. Ok. Acho que foi a tela aqui que saiu. Por qualquer motivo. Tá vendo agora? Tá. Então aqui a gente coloca uma câmera, por exemplo, tá? E aí com essa câmera tira uma foto. Aí essa foto aqui eu posso passar para um algoritmo inteligente. E aí o algoritmo inteligente vai classificar se o tomate está bom ou se está ruim. Se tiver bom, ele vai acionar o dispositivo mecânico para cá. Ok, bota o tomate para ser transferido para as caixas de venda. Caixa de venda. Ou, se não tiver bom, bota o tomate para ir para fazer polpa direto, porque tem que usar logo ele, alguma coisa assim. Para fazer essa classificação, a gente tirou uma foto aqui. Então, a foto é um conjunto de pixels. E aí, esses pixels, eles podem ser a entrada para um modelo. Então, lembra que a sequência de pixels, vamos supor que a gente tem aqui 10 por 20 pixels, isso dá 200 pixels. Cada pixel pode ser lá na nossa tabela. Então, aqui é uma imagem, aqui é outra imagem, outra imagem, outra imagem. E aqui, ó, pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4, pixel 5. Cada um desses aqui, ó, pode ser um atributo, uma feature do meu classificador. E aqui no fim, tomate ok ou descartar. Ok ou descartar. Cada linha dessa é um tomate. Um tomate é um exemplo para gente. Um tomate é um pixel, né? Então, o pixel pode estar lá de uma cor RGB tal, outra cor tal, e assim vai. E a gente pode criar um classificador de imagem desse jeito. É um exemplo, tá? Hoje a gente vai fazer um classificador de imagem. Então, aqui é o meu modelo de IA. Isso é classificar. A gente pode classificar, como disse, a íris. Então, em vez de ser uma foto da íris, a gente pode pegar a largura de um determinado indivíduo, flor, fruta, animal, pote, panela, não importa. O comprimento, a profundidade. Se eu quiser classificar automaticamente em melancias grandes ou pequenas, que atributo vocês iriam pegar da melancia? Se eu quero classificar grande ou pequena. Tamanho? Tamanho dela, As dimensões dela. circunferência. Agora, pode não O ser peso. prático o peso. Pode ser mais prático eu passar a melancia numa balança e aí, em vez de eu ter que medir comprimento, ou circunferência, ou, sei lá, altura, largura, eu só pego o peso. E aí, por peso, a gente tem noção se é muito grande ou muito pequeno ou médio. E aí, classificar isso automaticamente. Oi? É verdade, mas nesse caso não seria uma caracterizar a questão do tamanho. Peraí, assim, o peso, né? Aí você Isso. botava no bloco a questão assim, se tal peso, digamos assim, de 1 a 10, seria um peso, uma melancia pequena.
Aí de 10 a 20 seria uma maiorzinha, coisa assim, né, professor? Exatamente, exatamente. Então, a gente já sabe que associado a um peso grande, provavelmente é uma melancia grande, a não ser que ela seja seca dentro, sem água. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Então, a gente escolhe um critério, um atributo que facilite a classificação. Lembra que IA é usado para a gente resolver problemas e a gente sabe que ela não é perfeita. Nem o ser humano é perfeito, mas a gente assume determinados riscos. Estabelecer o grau de risco depende da aplicação. A aplicação médica, a gente tem que ter um risco bem pequenininho. A aplicação, como classificar melancia, não tem problema ter uma faixa de erro aí de 5%. Então, se ele classificar 98% bem, ok. Lá na hora de vender o vendedor, na hora que chegar a caixa, ó, caixa de melancia grande, se ele vê uma pequena, ele vai lá e pede para o fornecedor trocar ou tira, ajeita, porque foi uma falha do processo. Então, vou criar uma nova imagem. Assim, o que eu quis passar aqui, Alisson, são os tipos de aplicações que geralmente a gente tem para classificação. Então, para classificação, a gente tem elementos enumeráveis, contáveis. A gente fala de quantias, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o conjunto dos naturais. A gente classifica, categoriza em classes contáveis. Então, é a classe 1, classe 2, classe 3, ou classe vermelho, classe verde, classe azul, carro grande, carro pequeno, tem carro ou não tem carro. Então, não tem um contínuo, não é um número real, onde a gente vai vai aumentando, incrementando pontualmente, né, infinitesimal. Não, é exato, é discreto. É isso, usando todos os jargões e termos que tem na computação, tá? E na matemática. São elementos enumeráveis. Aí, vou fazer agora um outro desenho, tá? Pronto. Bom, ao contrário da classificação, a gente tem a regressão. Os problemas... regressão é um termo da área de probabilidade estatística. É um jeito da gente representar um conjunto de pontos que estão distribuídos no espaço real, ou seja, eu tenho qualquer valor real é possível para representar aquela informação, e a gente tem que criar uma função que consiga representar bem aqueles pontos, tá? Então, vamos dar um exemplo. O exemplo que eu dei foi tentar predizer qual vai ser a temperatura de um determinado dia no ano. O que a gente faz? Primeiro, a gente pega dados históricos. Então, vamos lá. A gente sabe que a temperatura está aqui, que a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu fiz certo aí. Aqui. Ok? E aí, aqui a gente tem a temperatura. Ó, temperatura média no ano, que é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Pronto. Vamos lá. E aí, o que é a regressão? A regressão a gente tem pontos contínuos, então vamos supor que a gente está... Diz aí uma cidade, por favor. João Pessoa, João Pessoa. Beleza, Pablo, João Pessoa. Ninguém quer ir para Mossoró nem Patos, não, né? Esse lá é quente. É quente demais. O calor já Tá tá bom. grande aqui, imagina por lá. Vamos sugerir aí, aleatoriamente, tá? Temperaturas aí para João Pessoa em janeiro. Janeiro é verão. Então, João Pessoa é menos quente do que Patos, ou Mossoró, mas ainda assim, Caicó também. Mas ainda assim é quente. Então, vamos botar lá a temperatura. Lá em janeiro acontece muito de estar 32, 35. Fevereiro ainda continua quente. Então, aqui é o dia passando, tá? Aí, março começa a reduzir um pouquinho. Abril, maio, aí junho, julho, o pessoal diz que é frio, não sei onde, mas às vezes dá 18, 20, beleza. Aí vem agosto um pouquinho mais frio, aí começa a esquentar setembro,
Hoje mesmo já está dando 30. Outubro. Cada pontinho desse é um dia, tá? E aí dezembro esquenta de novo. Estão vendo como é a curva? Aí isso aí é o ano de, vamos supor, 2016. Aí a gente pega 2017. Aí é parecidinho. Ficou um pouco mais quente em fevereiro de 2017. Compensação, o verão, o inverno também foi um pouquinho mais frio. Aí para compensar, já perto de dezembro chegando, aumentou de novo. 2017. Aí vamos pegar agora 2018. Botou para torrar, meu amigo. Tava quente que só. Foi o ano mais quente da face da Terra. No inverno foi inverno. Pronto. Então, a gente tem uma série histórica. Vocês fizeram a medida da temperatura em graus, certo? E aqui é o ano, ou meses, né? Passando meses. E você tem esses valores. Como é que a gente faz? A gente cria um modelo também, um modelo, e a gente quer tentar predizer, dado o dia do ano, então a gente tem 365 dias, tá? Dias. A gente quer saber qual vai ser a temperatura. Então eu entrego o dia e a temperatura. A gente pode criar uma tabela de dados, o nosso dataset, assim, ó. Nosso atributo dia e a nossa temperatura naquele dia. Temperatura. Então, vai se repetir. Quantos primeiros dias a gente tem nesse dataset? 3. Tem o dia 1 de janeiro, que é o primeiro dia do ano, né? 1 de 365 dias do ano 2016. A gente tem o 1 do 2017, a gente tem o 1 do 2018. Então, no primeiro dia de 2016, vamos supor que deu 31 graus. No primeiro dia de 2017, deu 33. No primeiro dia de 2018 foi um pouco mais quente, 35. Mas para os 3 dias 1, a gente tem 31, 33, 35. Aí dia 2, sei lá, vamos supor que foi um pouquinho mais frio, 30, 33 de novo, e assim vai. Como nossa série histórica tem 3 anos, a gente vai ter 3 dias 1, 3 dias 2, 3 dias 3. Pode botar lá, que ele está aprendendo qual é a temperatura que acontece em todos os dias 1. No caso, 1 de 365 dias, tá? E aí, a gente pega esse dataset, randomiza ele, tá? Bota ele aleatório, pega uma amostra e aí usa para treinar o modelo. Depois de treinar, a gente vai testar o modelo. Na prática, o meu modelo inteligente aqui, ele vai aprender a quando colocar o dia 1, dá um valor entre esses 3 aqui, ele vai aprender, depende do algoritmo. Cada algoritmo trabalha de um jeito. Mas eu tenho um dia com 31, 33, 35. Provavelmente, se eu tivesse mais dias e mais anos e um histórico mais longo, a gente ia pegar aqui algo próximo da média. 31, 33, 35 ia dar mais ou menos 33. E assim por diante. Então, o meu modelo, ele ia tender a criar um valor mediano aqui, ó. Provavelmente. Toda vez que você pedisse para mim, modelo, qual é a temperatura média lá em 2 de junho? Ele ia vir aqui, ó, ia me dizer esse valor. Esse valor nem é o menor valor da série, do azul, nem é o maior, o verde, tá vendo? Então, ele ia tentar, a gente vai falar mais disso na aula de regressão, mas ele não ia me dar os extremos, ele ia me dar um valor médio. Para a nossa aplicação, ter o valor médio é bom? É, porque não muda tanto. Se a gente tivesse numa região mais extrema, se a gente tivesse numa região mais... No caso aqui, para João Pessoa, que a gente está numa zona tropical, a temperatura média anual é muito próxima, não varia tanto. Então, se alguém te disser, se a gente olhar a previsão da temperatura da TV lá, olha, vai estar entre 22 e 28. Provavelmente vai estar entre 22 e 28. A margem de erro é muito baixa.
Se ele te disser que provavelmente vai chover aqui, então provavelmente vai chover. Agora, se a gente tivesse num clima que é mais clima de ilha, tipo lá na Inglaterra, lá na Irlanda, e o cara dissesse, ó, não vai chover, duvida, porque é um clima que está no meio do oceano, varia demais, então provavelmente vai chover ou não, quase 50%, difícil demais de predizer. Então, nesses casos, para a gente aqui, a média é bom, mas para outros casos, a média não é o suficiente, a gente teria que ter mais informação, mas mesmo assim. Então, a diferença, Alisson, é que em classificação a gente pode ter dados de entrada para o meu classificador que sejam discretos ou contínuos, mas a saída é discreta. É uma classe, categoria 1 ou não. Algo vai acontecer ou não vai acontecer. Já na regressão, não. A gente pode ter dados de entrada contínuos ou discretos, não tem problema, mas o dado de saída ele sempre vai ser um dado contínuo. Então, ou 33, 33,2 ou 33,3, não importa. É um dado pontual, é uma informação. Ele não vai te dar duas classes, sim ou não, ele vai te dar um valor exato. Para onde que isso é interessante? Fazer previsões desse tipo, predizer na bolsa de valores, saber se eu devo colocar mais líquido em um tanque ou não. Então, por exemplo, checar se a minha caixa d'água está cheia ou não, baseado numa foto que eu tirei da caixa d'água lá. Então, é um contínuo. Então, eu libero mais água. Quanto mais de água, dado que ela está num determinado nível? Mais 5 litros, mais 3 litros, mais 2, mais 2,1 litros, sabe? Então, é de pouquinho. É contínuo, tá certo? Então, essa é a diferença básica aí entre os dois casos de classificação e de regressão. E eu mostrei para vocês aqui através dos gráficos, mas a gente sabe que tem exemplos que são mais visuais, né? Então, o caso do tomate lá, eu mostrei uma aplicação visual, mas no fim das contas a gente determina um gráfico. Aí só mais uma coisa, que é para isso ficar um pouquinho mais claro, eu vou voltar a falar disso na aula de regressão, mas se a gente usa esse plano, né, o plano cartesiano, para representar a minha informação. Lembra daquele exemplo que eu dei dos potes de sorvete, né? A gente tem o pote de sorvete, pote de macarrão. O pote de sorvete ele é mais baixo, mais largo. Por quê? Ele tem que ser fácil para colocar a mão dentro e tirar o conteúdo. E o pote de macarrão ele é mais compridinho. Então ele é estreito e comprido. Se x aqui fosse largura e altura, então potes de sorvete geralmente são mais largos e baixos. Então, aqui é um ponto que representa a largura 10, por exemplo, largura 11, largura 12, altura 1, 2, e aqui a altura 8, 9. Então, potes mais baixos estão por aqui, potes mais altos e estreitos estão por aqui, ó. Tudo a mesma cor, mas a gente poderia ter utilizado outra cor. Só para ficar mais claro, tá? Pessoal, vocês podem ir falando, tá? Enquanto eu desenho aqui. Então, olha só. Lembra que durante a aula eu falei que para um classificador desse tipo, a gente tem dois atributos. Então, eu pego o pote, quais são os atributos? As features. Largura do pote. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Então, a gente tem, no meu dataset lá, a largura, a altura e o tipo. Então, largura. Ele é bem largo, 10. Altura, baixo, 2. Qual é o tipo? Sorvete. Largura, ele é bem pouco largo, 2. Altura, 9. Macarrão. E aí a gente vai construindo exemplos de sorvete e macarrão. E aí eu falei para vocês que nesse exemplo, onde a gente consegue visualizar cada elemento, né? Cada elemento aqui da minha linha só tem dois atributos, então a gente está num plano, a gente consegue representar as variáveis do meu problema em um plano cartesiano. Ou seja, são duas dimensões. Se tivessem três, e os três fossem numéricos, a gente poderia apresentar num cubo lá, né? Num plano cartesiano de 3 dimensões. Não é o nosso caso,
Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Tentar criar uma função, o meu modelo vai ser uma função que separa esses pontos. Então, esse modelo aqui, ó, se a minha função fosse assim, ele ia separar bem o que é pote de sorvete de pote de macarrão. Se fosse aqui, ó, também ia separar bem. Não tem problema. Alguns classificadores tentam fazer a melhor separação possível, que é manter o máximo de distância para cá, o máximo de distância para cá. Às vezes, isso não é possível porque alguns pontos estão misturados assim. Pode ser que tenha um pote que sirva para os dois. E aí o meu classificador não vai conseguir fazer perfeito, mas ele vai fazer próximo. Então vai ter pouco erro. Alguns só exemplos que estão no limiar, que até um ser humano não conseguiria classificar perfeitamente. Ah, esse é para sorvete, mas era para macarrão, de macarrão era para sorvete, etc. Ele vai tentar fazer o melhor dele. Observa que a minha função aqui é para pegar o quê? Quando eu der um exemplo para ele, ele vai dizer, exemplo, qual é a tua largura e qual é o teu comprimento? Ah, a minha largura e meu comprimento desse novo exemplo é... Opa! O que eu fiz aqui? Minha largura nesse novo exemplo é, sei lá, 5 e a altura é 3. Tá, esse ponto azul. Pega o valor da função nesse ponto 3. O valor da função no ponto 3 é, vamos supor, 3,2. Aqui, ó. Tá, o meu exemplo, ele está abaixo do valor da função ou acima? Se ele está abaixo, ele é classe sorvete. Se ele está acima, ele é classe macarrão. Nesse caso, ele está abaixo, então ele é classe sorvete. No problema de classificação, a minha função sempre vai pegar o exemplo e vai perguntar se ele está acima ou abaixo, porque aqui a gente está tratando de um plano bidimensional. Se fosse um plano 3D, ele ia pegar, em vez de ser uma reta, ele ia pegar uma superfície e ele ia saber se o elemento está acima da superfície ou abaixo, tá certo? Isso as 4D, e aí a gente não consegue representar, né, visualizar, mas seria numa dimensão 4, 3, 5, 9, etc. Tá? Na classificação, a gente vê se está acima ou abaixo. Na regressão, não. Na regressão, a gente pega o valor da função. Entendeu a diferença, Alisson? Na classificação, como a gente tem que dizer qual é a classe, se é sim ou não, se é sorvete ou macarrão, se é uma coisa ou outra, a gente pega o valor da função e checa se está acima ou abaixo. Na regressão, a gente pega o valor da função efetivamente para dar como resposta. Tá certo? Ok, galera? Tá mais Então, claro no aí? caso, professor, seria mais aconselhado estar utilizando sempre regressão? Depende do problema. Depende do que você quer resolver. O que você deseja. Às vezes, até problema de classificação, ele te dá uma resposta, não uma categoria, sim ou não, mas um grau de probabilidade. Aí cabe a você dizer se uma taxa, sei lá, 0,8, 0,9 é para ser de uma classe ou de outra. Mas não sei, me diz aí um problema que tu gostaria de resolver com inteligência artificial. A gente pode dizer como que aplica, se for regressão ou classificação. Diz aí, um exemplo qualquer que venha à mente. Uma coisa difícil de resolver, sei lá. Não sei, professor. Pensando aqui. Professor, como dados, Oi. dados de, por exemplo, de saúde. Aí a gente quer, por exemplo, classificar assim, locais onde está tendo mais infecções, outros locais onde não tem, outros locais onde está tendo poucas infecções assim de saúde, por exemplo, vamos botar onde tem coronavírus, um local onde está dando mais, local onde está tendo mais infecções, outro local onde não está tendo. Aí Tá. seria o quê? Regressão ou classificação? Então, depende. A gente pode fazer as duas coisas, certo? Mas vamos fazer como se fosse classificação. O que é que a gente pode fazer aí, ó? Vou criar um novo desenho aqui. Pronto. Vamos tentar ilustrar primeiro. Todo problema tem que ter um conjunto de dados, né? Que a gente chama de dataset.
Então, esse problema é isso. Você perguntou, se fulano vem de tal região, se ele tem ou não coronavírus, ou se a probabilidade dele ter é grande ou não. Então, vamos supor que eu esteja lá no prédio da UPA ou da UBS ou de qualquer outro lugar onde está recebendo pessoas com suspeita de coronavírus, tá certo? Vou fazer lá um desenhozinho bonitinho. E ele vai precisar de passar, bonitinho, né? Oh, meu Deus do céu. Pronto, estamos lá na UPA. E ele vai precisar passar pelo que a gente chama de triagem, tá certo? O que é a triagem? Quando a gente entra lá na UPA, tem uma pessoa para te fazer um monte de perguntas, baseado nessas perguntas, ele vai te encaminhar para um setor ou não. Ou se ele vai te dizer, olha, você precisa ser atendido mais rapidamente. Ou então, não, dá para aguardar, espera aí. Mas como que ele faz a triagem? Ele faz as perguntas. Baseado nas perguntas, ele vai tomar uma decisão. A decisão nesse caso aqui, é uma categoria. Então, risco 1, risco 2, risco 3, risco 4. No caso do coronavírus, você disse que quer associar regiões. Então, vamos supor que a gente tenha lá o mapa de uma cidade qualquer e a gente tem os bairros dessa cidade. E a Secretaria de Saúde tem uma tabelinha. Então, bairro, sei lá, bairro dos estados aí, Manaíra, Centro, Jaguaribe, sei lá, bairro das Indústrias. Óbvio que aqui esse mapa não está correto, tá? Mas, sei lá, vou pegar Cabo Branco. Pronto. E aí a Secretaria de Saúde está fazendo a tabelinha e diz, a pessoa, qual é a idade, qual é o sintoma, então se ele está com o nariz escorrendo ou não, se ele está com febre ou não, e qual é o bairro dela. E se tem Covid ou não. Covid. Sim ou não. Então a gente tem lá a tabela do município, já tem mais de 1.000 exemplos, a gente já está com 2 meses aí de Covid. E a data aqui, tá? Que ele pegou, apresentou o sintoma e tal. Então, veio lá fulano na semana 1, por exemplo, vamos colocar semanas, tá? Semana 1, a idade, 40 anos, tá com o nariz lá corizando, sim, tem febre, sim, mora lá no bairro de Manaíra. E a gente confirmou que ele estava com Covid, positivo. Deixa eu botar aqui outra cor. Positivo. E aí tem o outro fulano, vou criar aqui um monte de dados aleatórios, tá? Semana 1, 38 anos, não estava com o nariz corizando, não estava com febre, também mora em Manaíra, semana 2, parará, e assim vai. Vou preencher aleatório aqui. Tá, 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 tá. Aqui, bairro das Indústrias, aqui Cabo Branco, aqui Bessa, ou bairro dos Estados, aqui Jaguaribe, Manaíra de novo, Manaíra de novo. Então, nessa tabelinha aqui a gente recebeu para criar um modelo inteligente para detectar qual é a possibilidade da pessoa ter ou não, tá? Tá assim. Lá, bairro dos Estados, Cabo Branco aqui tem. E os outros aqui deu negativo. Então deu não, não, não e não. Pronto. O que acontece aqui, Israel? A gente tem uma tabela com quantos atributos? 1, 2, 3, 4, 5 atributos. E aí a gente fez 5 atributos e a categoria, tá? Com Covid ou não, tá? O nosso objetivo é criar um modelo. Para a gente criar um modelo, o que é que a gente faz? Pega do conjunto de dados, vamos supor que aqui teria 1.000 dados, a gente pega uma parcela deles, geralmente 80% para treinar e 20% para validar, e a gente treina lá com o método FIT, né? Definir o modelo e tal, o nosso X treinamento e Y treinamento, nesse caso Y treinamento aqui,
Então, pega esses aqui, traz para cá e eu coisa para cá. O que ele vai fazer? Para cada conjunto de entrada, eu vou associar uma saída. Cada conjunto de entrada, eu vou associar uma saída. Nesse caso, a gente pode até plotar aqueles gráficos de correlação e etc. A gente vai perceber, ó, que Manaíra tem, Cabo Branco tem, Manaíra tem, e lá perto do Jaguaribe, Bairros dos Estados, Bairros das Indústrias, não tem, ó. Mas isso pode não ser o suficiente, tá? A gente associa essa informação, mas se tem febre ou não, se qual é a idade, qual foi a semana que a pessoa estava lá. Pode ser que nas semanas finais ninguém mais em Manaíra tenha, mas nas iniciais sim. Então depois, nas finais, Jaguaribe tem mais. Então essas informações todas a gente tenta pegar o máximo possível. E aí quem vai fazer essa correlação de saber quem tem ou quem não tem é o modelo. O modelo vai aprender. E nesse caso, como é uma coisa muito dinâmica, né, o modelo vai dizer sim ou não, nesse caso é classificação, não é regressão, mas ele vai dar um valor. Então, sei lá, você pode criar um limiar também, fora isso, né? Deu classificação porque eu disse que acima de 0,5 é classificação, abaixo de 0,5 não. Então, poderia mudar isso aqui, só dizer se tem COVID, com certeza, se ele passar de 0,9. Então, esse valor aqui você pode definir também, se quiser, tá? Ou se não, deixa que o próprio modelo define. Mas, assim, tudo isso foi usado para classificar se você quer COVID sim ou não. Mas eu poderia usar o mesmo conjunto de dados para fazer uma regressão. E aí, eu associaria um número, por exemplo, 0,8, 0,7, 0,6 para COVID ou risco de COVID, e abaixo disso, não. Risco de COVID. Aqui eu partiria para classificação, não partiria para regressão. E definiria o meu critério ali. Mas o ponto aqui é, como você quer classificar se uma pessoa é potencial portadora da COVID ou não, esqueci o nome agora, não é afetada não. Bom, tá com vírus lá ou não, no caso até agora só foram trabalho na despesa não. Isso, Antônio. Até o momento, tudo que a gente trabalhou foi só métodos supervisionados. Por quê? Porque a gente tem os valores de entrada, atributos, features, e a gente tem também a classe que ele pertence. Depois de regressão, que a gente vê na segunda não, que é feriado, na sexta, a gente vai ver métodos não supervisionados, que é como classificar automaticamente, mas não é agora, tá? Professor, Bom, nesse caso aí, eu faria classificação. E tentaria obter a maior quantidade de informação possível e usar isso para ajudar as pessoas. Então, ó, detectei aqui que muitas pessoas que têm Covid estão lá de Manaíra. Então, vou falar, pessoal, ó, Manaíra, presta mais atenção, sai menos, não vai para praia, evitem os supermercados, evitem as coisas, peça lá no Uber Eats, ou no James, ou no, sei lá, Dona Maria da feira. Então, use máscara, sei lá. Então, a gente percebe essas coisas, tá? Dá para fazer muita coisa aí. Mas seria uma classificação para mim, seria melhor. E poderia usar regressão para classificar risco. Ok? Ok, entendi. É porque eu estou fazendo uma aplicação nessa área e eu Pronto. queria tirar essas dúvidas. Ok. Agora aqui é dinâmico, Obrigado. tem que incluir o aspecto temporal, porque vai mudando, né? As pessoas vão, se pegam muito em uma região, depois vai pegar menos ali. Digam. Ok. E aí? Onde mais tem dúvida nesse momento? Mas Álvaro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fala aí, Sim. Álvaro. Hã? Oi? no caso, o senhor está sempre chamando o Y de classes, mas poderia ser chamado de resultados, já que Poderia ser chamado de Seria- resultado, sim, porque se for regressão, ele é um valor. o Y Se for categoria, classificação, ele é uma classe, né? Ele é a saída do modelo. Mas ele poderia ser um valor, sim, sim. certeza. Naquele exemplo que a gente deu da temperatura, deixa eu abrir aqui. Aqui. O meu Y, ele é um valor. Aqui, ó. Pode ser 31,2, mas ele é um valor. Certo? Então, aqui eu falaria, na saída do modelo, qual é a temperatura, qual é o valor da temperatura e não a classe da temperatura.
Poderia ser classe? Poderia. Se ao invés de eu querer saber se a temperatura, mas querer saber se está quente ou frio, a gente poderia traçar assim, ó. Definir um limiar, deixa eu mudar aqui a cor. Definir um limiar, ó, e em vez de guardar a temperatura, eu ia dizer, ó, aqui quente ou frio, quente ou frio, entenderam? Aí seria classificação. Só um instantinho, pessoal. Seria Foi, voltei. Uma bagunça aqui. O escritório hoje. Aí, ó. E aí? Pronto. Bom, aí eu traçaria uma reta. A função do meu modelo ia traçar uma reta, né? Baseado no que é quente e frio. Eu pegaria a temperatura e a saída seria, ó, tá quente ou tá frio. E não mais a temperatura. A gente transformou um problema de regressão em um problema de classificação. Deixa eu só voltar aqui para não misturar. Ok? Certinho? Ok. E aí, vamos lá para mais dúvidas. Ah, dúvida de como definir problema, de como extrair informações, visualizar dados. Esses problemas, eu tenho uma dificuldade em em extrair os problemas e visualização de dados, Então, como eu sobre falo. o problema, a gente geralmente procura alguém da área para perguntar para esse alguém como que a gente extrai informações, como que a gente pega coleta essas informações, onde estão essas informações. Se eu tivesse que resolver um problema da área de saúde, eu procuraria um profissional de saúde, com certeza, ou faria a leitura de muita coisa disso. Se eu fosse resolver um problema de engenharia, eu teria que buscar o engenheiro ou ler sobre isso para pegar esses dados. Uma outra coisa poderia pegar conjuntos de dados pré-existentes, né, para trabalhar. Quando a gente está aprendendo, a gente precisa usar esses conjuntos de dados, né, como modelo. Lá várias bibliotecas têm. Deixa eu botar aqui o tablet do lado para não desenhar mais agora. Deixa eu modificar aqui a tela de compartilhamento. E a gente. Oi, Professor, pode falar. Douglas está fazendo uma pergunta no chat. Vou olhar ali rapidinho. Vou só pegar aqui. Trocar a imagem de vocês aqui. Douglas, professor, pode ter o caso, sim, pode ter o caso onde não existe dataset. Vários problemas práticos não tem o dataset. Na verdade, a maioria dos problemas reais não tem dataset, você tem que criar. Tipo um problema onde IA ia aprender na prática, tipo IA para jogar o jogo. Sim, Douglas, nesse caso a gente nem monta e não monta, né, o dataset. Vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz agora durante o, o doutorado, tá? Eu abri aqui. O problema é que a gente não tem o dataset. Tá, eu vou dar o um exemplo aí do jogo. Eu vou aprender a jogar, né? Uma plataforma. Para esse caso aí, a gente vai aprender em tópicos avançados, sei lá, para final de outubro, começo de novembro. Começo de novembro, eu acho. Existe um algoritmo quando a gente quer aprender a jogar, tá? Um jogo. Vou mudar aqui a tela de volta para o desenho. Só um instante, enquanto abre. Abrindo aqui. Agora foi. Prontinho. Voltou aqui.
mudar a tela aqui de novo. Pode responder. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer um jogo simples, tá? Douglas. Deixa eu só ver logo a outra pergunta. No caso que você vai usar métodos e umas coisas lá. Pronto. Tem as duas coisas. Douglas, Álvaro, Antônio. A gente pode tratar o problema como um problema de aprendizagem supervisionada. Nesse caso, a gente vai ter que gerar os dados. Ou a gente usa um algoritmo que não usa aprendizagem supervisionada. Tem um chamado aprendizagem por reforço, que é o Reinforcement Learning, que a gente vai ver lá no final da disciplina. Tá? É o penúltimo método, antes de algoritmo genético. Eu posso, primeiro, tratar o problema como aprendizagem supervisionada. Então, vamos fazer um problema simples, aprender um jogo simples. Vamos supor que eu não tenha um dataset, tá certo? Vamos lembrar do jogo Tetris, tá? É simples, então tem lá as pecinhas de Tetris. Mal feito aqui, mas é bom. É o que tem para hoje. Nesse caso aqui, ó, a gente tem várias coisas. A gente pode tentar modelar o problema da seguinte forma. O mais difícil de tudo, Douglas e todo mundo, né? Desse caso da inteligência artificial, a maior parte do tempo, o mais difícil de todos não são os métodos, nem que método usar, que parâmetro usar, quanto tempo. Eu poderia dizer que de 100% do tempo que a gente gasta para fazer um problema resolvendo IA, eu diria que 85% é modelando o problema e obtendo dados do problema e processando esses dados. A maior parte é aí. 15% é o resto. É muito difícil, às vezes, modelar um problema, ou obter dados, ou limpar e processar esses dados. No caso do Tetris, a gente poderia, por exemplo, criar um atributo que dissesse, cada atributo desse aqui é um quadradinho na tela. Deixa eu mudar a cor para a gente não... Então, lá no Tetris, a gente tem vários quadradinhos, né? São as regiões, como se fossem os pixels, mas não é pixel, porque cada peça tem um tamanho que é um ponto, né? Então, vamos supor que a tela tenha lá suas regiões aqui. Então, eu poderia pegar o atributo, que seria cada um desses quadradinhos. Mas aí, imagina o tamanho da quantidade de atributos que eu teria. Mas poderia ser isso, tá? Então, esse aqui seria o 1, esse aqui o 2, o 3. E aqui o que ele diria? Se ele está ocupado ou não, vou dar a cor aqui, ocupado ou não, e qual é a cor que está ocupando ele. Então, nesse caso aqui, o primeiro quadradinho está com preto, preto, preto aqui, o outro está com o verde, o verde, o verde. Aí, e só isso não seria suficiente, porque eu tenho que tomar uma decisão, certo? A decisão é o quê? Chegou uma nova peça para mim. Dado que o estado do meu jogo agora é essa sequência de quadradinhos, qual é a ação que eu tenho que tomar? Então, a ação aqui do lado, ó, nesse caso, eu estou criando um modelo, pode ser que seja bom ou não. Qual é a ação que eu tenho que fazer? A ação é virar para a direita, ou virar para a esquerda, ou descer para baixo. Que ele pode descer mais rápido, né? Descer, claro que é para baixo, mas sim, mais rápido não. Bom, é isso. Tá vendo que eu tenho que criar várias e várias e várias e várias jogadas para o meu modelo aprender. Então, esse banco de dados aqui ia ser gigante. A gente está falando aqui de milhares, centenas de milhares de entradas. Porque quando a minha peça está aqui e a configuração do jogo é essa, aqui é um exemplo. Quando a configuração do jogo, essa peça desceu mais um pouquinho, ó, aqui já é outro. Quando ela desce mais, já é outro, já é outro. E observem, agora está assim, mas daqui a pouco já tem uma outra peça aqui e outra aqui, e assim vai. Então, é muito... O espaço de possibilidades aqui é quase infinito, porque é muito grande, muito, muito grande. Para esses problemas,
A gente consegue resolver com métodos supervisionados, mas provavelmente só usando Deep Learning. E aí são métodos bem robustos, que exigem muito poder computacional, que são as inteligências artificiais que estão dando resultados magníficos hoje. Só que, às vezes, só o método supervisionado com Deep Learning não é suficiente. Aí existe um outro algoritmo, a gente vai falar bem mais nele depois, tá? Que é o do aprendizagem por reforço. Que é isso. A gente tem o ambiente, a gente chama de environment, né? O ambiente é quem? É o nosso jogo. E a gente tem um agente. Um agente é o nosso modelo, na verdade, tá? O nosso modelo aqui. O ambiente diz para o agente qual é o estado atual. E ele entrega para o agente. Peraí, deixa eu voltar. Dado o estado atual, o agente toma uma ação. Ação. A ação pode ser, nesse caso, aí, virar para a esquerda, virar para a direita, ir mais rápido para baixo. E aí ele toma ação. Quando ele toma ação, o jogo, ele tem lá aquela pontuação, né? Então, o jogo vai dizer qual é o novo estado, dado a ação que ele tomou, e vai dar uma recompensa. Essa recompensa pode ser o quê? Quando ele encaixou no certo, que fechou uma fileirinha, aí ele dá lá mais pontos. Então ele vai dizer, olha, você ganhou 100 pontos, porque você tomou essa atitude quando o estado do ambiente estava desse jeito. Aí o que o agente vai aprender? Opa, toda vez que eu estiver nesse estado e tomar essa ação, eu vou ganhar 100 pontos. Se o agente tivesse feito uma outra ação e tivesse bloqueado aqui o jogo, né? E aí você perdeu, por exemplo, aí o ambiente ele ia dar um outro retorno. Por exemplo, morreu lá a -1000. Aí o agente ia aprender, opa, quando eu estou nesse estado e tomo uma outra ação, eu chego nesse novo estado e a minha recompensa é negativa. Então eu vou evitar essas ações. Aí eu estou aprendendo de uma outra forma. Não é o método supervisionado onde ele diz, olha, se eu tomar minha ação eu vou ganhar tantos pontos. Se eu ganhar minha ação eu vou perder tantos pontos. Não. Aqui eu já sei antecipadamente o que acontece. Aqui eu aprendo enquanto eu jogo, porque é muito difícil eu criar essa tabela aqui, ou quase impossível eu criar essa tabela aqui, quando é muito difícil. Então, por exemplo, StarCraft, a OpenAI, né, do Musk lá, eles têm uns jogadores com inteligência artificial que jogam StarCraft. Eles não usam métodos supervisionados, eles usam isso aqui, aprendizagem por reforço. Agora, se fosse para jogar só Pong, ou algum jogo mais simples de Atari, eu usaria supervisionado, não precisaria um aprendizagem de reforço. Mas esses jogos mais complicados aí, né, MPORG lá, RPG Online, Massive, etc. A gente precisaria de vários agentes de aprendizagem de reforço para poder aprender. Então são outros problemas bem mais complexos. Um carro que se dirige sozinho, ele usa Deep Learning com aprendizagem de reforço, com controle automático, com detecção de imagem, com um monte de métodos junto para tomar uma ação, dirigir. Porque o nível de complexidade, de responsabilidade e consequência é bem maior. No caso, é um caso que você vai usar métodos. Ok, pronto. Então, beleza. Ok? Beleza? E aí? Vocês têm dificuldade em algum código? Em algum exemplo do que a gente passou lá dos códigos? Código. Vamos ver se vocês têm dúvida lá em código agora? Eu tenho no comparativo dos modelos, professor. No comparativo de modelos? Vou carregar aqui. Isso. Vê se ele me deixa carregar algum recente. Salvar. Notebook. Aula prática comparativo íris. Vamos ver se esse aqui tá ok. Deixa eu tirar aqui o tablet. Ok.
Tá, vamos lá. Esse aqui é o comparativo. Ok. Vou aumentar aqui a fonte. Beleza. Pronto. Aqui a gente está tentando fazer o comparativo de modelo. Vai lá, diz aí, onde que seria? Do código que passou, não, mas em outros modelos. Beleza. Certo, Dry. Pode ir fazendo pergunta, vocês também. Aonde a dúvida direta, assim, mais rápida que tu teria do comparativo? O uso do cross-validation mesmo. Tá, no uso do cross-validation, o outro é na implementação dos modelos na lista. Ok. No uso do cross-validation. A dúvida é conceitual ou como implementar? É conceitual. Tá bom. Conceitual Tá mesmo. bom, então. Vamos lá. Por que a gente usa o cross-validation, tá? Eu vou... Não sei se eu desenho de novo. Eu vou tentar fazer de um outro jeito. Tentar fazer aqui uma tabela para ver se fica melhor. Aqui. Pronto. Eu vou tentar fazer numa tabela só para tentar ver se fica melhor, tá? Desculpa, eu não vi quem falou. Quem falou com a dúvida? O nome? Quem perguntou sobre o cross-validation? Foi, professor? Gisiel. Oi, Gisele. Pronto, eu não tinha visto. Bom, Gisele, é o seguinte. No nosso dataset, a gente tem o atributo 1, né? Vou colocar nomes genéricos aqui, tá? Largura, comprimento, altura, e aqui a classe, certo? E aí você concorda que a gente tem milhares de valores aqui, vou colocar aleatório. E aí, classe A, classe A, classe B, classe C, classe D, classe D, e assim vai. Pronto. A, B, B, C, B de novo. Pronto. O que é o cross-validation? Josiel. Cross-validation é a gente criar o modelo. Vamos lá. A gente tem um modelinho aqui. Vou chamar esse quadradinho de modelo, tá? Geralmente, o que é que a gente faz? A gente pega uma parcela bem grande de dados, 80% aqui, por exemplo, e chama de treinamento e outra de validação. Ok? De teste. Aí, essa escolha ela é aleatória. A gente, na verdade, não é o começo, assim, a não ser que você faça, né, randomize aqui os dados e pega 80% para um, 20% para outro. Pode Então, ser, Gisele. A dúvida era basicamente aí, onde você chegou agora. Pronto. Como é que define essa quantidade? Porque eu acho que, dependendo da quantidade que você pegar, vai alterar o resultado. Isso, exatamente, mas é exatamente. Essa quantidade, uma das coisas do trabalho com inteligência artificial é que as coisas não são determinísticas. Não existe uma forma. Existem boas práticas. É tipo engenharia de software. Então, não existe uma regra mágica, uma regra de ouro, né? Uma lei matemática, um teorema matemático que diga, olha, para você construir um software, primeiro você tem que criar a classe desse jeito, papapá. Não. A engenharia de software ela também é um pouco artesanal, também ela depende de fatores humanos, da sua capacidade criativa, e a inteligência artificial também tem isso, porque o que acontece? A gente faz experimentos, e dependendo dos resultados dos experimentos, a gente toma determinadas decisões.
Nesse caso aqui, ó, o nosso conjunto de dados, por isso que muita coisa vem da estatística, tá? Nesse conjunto de dados aqui, a gente só tem, sei lá, 12, 3, 6, 9, 12. 12 valores. É pouco, mas vamos supor que não fosse 12, fosse 120 ou 1.200. Ou tá aqui, é pouco, 12. Então, o que a gente precisa para treinar o modelo é dar para o modelo uma quantidade de dados suficiente para ele entender quais são as diferenças e quais são os valores típicos dos atributos para cada classe. Então, para a classe A, qual geralmente são os valores de largura, comprimento e altura? Para a classe B, quais geralmente são os valores de largura, comprimento e altura? Esse, geralmente, qual geralmente, é quanto mais valores você entregar, mais valores ele vai ter para tentar segmentar e separar eles, certo? Se eu entrego poucos, então ele vai ter pouca oportunidade de identificar diferenças entre os valores de uma classe ou de outra. Quanto mais a gente fornecer, melhor. Quando a gente tem poucos dados, como é esse caso aqui, pode ser que, é o que você falou, eu escolha aleatoriamente um conjunto de dados que eu passe no modelo, eu treine o modelo e ele não aprenda bem. Aí eu posso chegar à conclusão que esse algoritmo desse modelo não é bom. E aí eu pego um outro algoritmo, um outro modelo, e treine ele, e porque eu peguei os dados agora de uma maneira mais adequada, ele treinou bem e eu diga, esse modelo vermelho é melhor do que o modelo preto. Na verdade, não foi isso. Pode ser, sim, mas pode ter sido a amostra que você fez, o conjunto que você usou para treinar, que não foi muito bom. Para evitar esse tipo de coisa, quando a gente tem um conjunto de dados suficiente, a gente usa o que chama de cross-validation. Então, nesse caso aqui, ó, como é que funciona? Eu pego o meu conjunto de dados, aqui tem 12, né? E aí eu faço assim, ó, duplico ele. Deixa eu duplicar diferente aqui, eu vou duplicar a folha. Vou duplicar as folhas, tá? Fica melhor. O que é o cross-validation? A gente pega o nosso conjunto de dados, separa ele mais ou menos em grupos com a mesma quantidade, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um grupo de 3, 2 grupos de 3, 3 grupos de 3, 4 grupos de 3. Então, a gente tem 4 grupos de 3 elementos. Então, os 3 primeiros grupos eu estou usando para treinar o modelo e o último para validar, tá certo? Testar aí. Treinar. E aqui, testar. Pronto. Aí eu treino o meu modelo. Aqui tá... vou desenhar aqui, é estranho, mas... Vamos lá. Eu estou treinando aqui meu modelo, valide e ele vai me dar lá um percentual. Deu 80% de precisão. Ele acertou 80% das vezes. Aí o que eu faço agora? Eu tenho 4 grupos de 3, certo? Eu peguei os 3 primeiros grupos, esse e esse, e usei para treinar. E deixei o 4º para validar. Para testar, quer dizer. Aí eu venho agora, ó, e uso... Pronto. Eu uso o primeiro, o segundo e o 4º para treinar. E uso o terceiro para testar. Ok. Treinar. E agora, Geisiel, eu não usei um grupo diferente de dados para treinar e outro para testar. Os meus dados de teste podem ser muito difíceis, ou o meu dado de entrada também não ser tão bom. E aí aqui me deu
um valor de 90% de precisão. E aí eu vou de novo e uso outro conjunto agora para testar. Para treinar. E aí agora treinei meu modelo e ele me deu lá 88%. E no fim, como são 4 grupos, vou testar vou treinar com o meu último conjuntinho aqui. E aí deu 95, por exemplo. Ok? Pronto. Geisiel, se eu tivesse feito só um treinamento desse jeito aqui, ó, e ele tivesse me dado o resultado de 80%, eu acharia que esse meu modelo só acerta 80% das vezes e ia tentar outro. Só que com o cross-validation, a gente pega todo o nosso dataset e faz vários treinamentos e pega o valor de precisão desses vários treinamentos. Aí eu peguei e fiz com outra parte do conjunto para treinar e validar, com outro e com outro. Entendeu essa parte, Zé? Entendi, simples. Entendi. Aí, em vez de eu dizer que ele tem 80%, o que eu vou fazer agora? Ele tem, na verdade, 95 com 88, com 90, com 80. Então, 95 com 88, com 90 e com 80. Vai fazer a soma das médias. 88,25. Então, na verdade, o meu modelo final, a média das precisões, não é 80, na verdade, ele é 88,25. Então, quantos subconjuntos eu vou criar? Depende do tamanho do teu dataset. Se for muito grande, você pode criar mais conjuntos. Se for pequenininho, menos conjuntos. Isso também varia muito. Quando é muito grande, o pessoal costuma usar algo entre 5 e 10. Quanto mais subconjuntos você fizer, mais treinamentos você vai ter que fazer. Então, mais demorado vai ser o processo todo. Quanto menos conjuntos você dividir, maior é a chance de você não ter uma precisão real, mas pelo menos vai ser mais rápido. Então, tudo depende de como você... Depende do teu problema. Se a variância for muito alta, por exemplo, um deu 40% de acerto, o outro deu 90% de acerto, alguma coisa tem errado com os dados. Ou uma classe está desbalanceada, ou alguma coisa assim. Não... Tudo depende muito um pouco da prática, sabe? Do entendimento. Aí é por isso que é importante todas aquelas ferramentas que geralmente se aprende em probabilidade e estatística. E mesmo essas ferramentas, quando a gente não está aplicando elas no contexto de IA, elas não fazem muito sentido prático. Então agora, como vocês estão sentindo a necessidade, o entendimento do que é variância, média, correlação, etc., função, probabilidade, podem estar fazendo mais sentido. Então, eu compreendo que quando a gente cursa cálculo, a gente não vê a aplicação de cálculo, mas aí se você for implementar na mão a rede neural, vocês vão entender por que precisa de cálculo. Quando a gente estuda álgebra ou vetorial, especialmente, né? Ou funções básicas, tipo, se a função, eu mostrei uma função linear que pode ser usada como um método, um algoritmo, junto com uma estrutura de dados, pode ser usada para classificar coisas automaticamente. Então, a gente não tem ideia, né, do potencial das coisas matemáticas. A mesma coisa acontece com estatística e probabilidade. Só quando a gente vai precisando, a gente vai entendendo como que a gente usa isso. E o que essas coisas significam nas aplicações. Aí, voltando agora para... Pronto, beleza. Geisiel, compreendeu o senso do que é o cross-validation? Sim. Compreendi sim. Beleza, Eu legal. mais a questão de fazer os grupos, né? Como é que eu decidia a quantidade de grupos ou o número? Agora eu entendi que fazer a soma... Quando você vai dividir os grupos, o que é muito, muito importante é que você tenha número suficiente de representantes, ou seja, elementos, exemplos de cada classe em cada um dos grupos. Então, no meu teste, eu sempre tenho que tentar incluir elementos que pertençam à classe A, B, C e D. Então, nesse caso aqui, por exemplo, não tem D. Eu teria um problema. Então, nesse caso aqui, como é pouquíssima quantidade de dados,
eu não usaria 12 só valores, não dá para usar cross-validation. A gente tem que usar tudo para treinar e validar não tem como. É pouquinho. Não é um tipo de problema que eu aplicaria em inteligência artificial, porque é pouco, o dataset é pequeno. A gente tem que trabalhar com valores de 100 para lá, depende do problema. Cross-validation aplica para um número maior de dados, tipo, 100 grupos. Sempre, quando a gente tem dados, sempre a aplicação de detectar letras, imagens, é tudo acima de 1.000 exemplos, 10.000, 100.000 exemplos. Tem datasets aí com milhões de exemplos. O problema é que eu estou trabalhando no doutorado tem, sei lá, 5 milhões de dados, e eu poderia gerar bilhões facinho, assim. Então, realmente... Então, professor, no Mas caso, para validar, tem que ser um número muito maior de dados para poder validar, não é assim? Tem duas coisas, a quantidade de dados e a quantidade de atributos. Se a quantidade de dados não é grande, mas a quantidade de atributos e os valores dos atributos, eles são descorrelacionados, de certa forma, ou estão separados em algumas dimensões, fica fácil classificar, funcionaria fácil. Agora, se eles estão muito conectados, existe muita sobreposição, se torna mais difícil. O exemplo que a gente trabalhou até agora, o das flores, o das íris, ele só tem 150 dados. Só que cada classe tem 50 valores, então ele está bem distribuído. Já o dos vinhos, não. Tem uma classe que a gente só tem 18 valores. Então, se eu criar um cross-validation com 18, dificilmente a gente vai ter um para cada conjunto. Então, talvez seja melhor trabalhar com cross-validation menor, 3, talvez, ou 4. Ou a gente tem que sempre usar, nesse caso aí, no caso do vinho, a gente tem que usar aquela outra coisa, que é o stratified k-fold, certo? Lembra disso aqui? Que é quem? Com esse método aqui, ó, o stratified k-fold, a gente garante que a criação daqueles subgrupos, Geisiel, sempre vai garantir que vai ter mais ou menos a mesma, proporcionalmente, a mesma quantidade de elementos em cada subconjunto. Então, se eu tenho 50 de cada, ele vai garantir que os meus subconjuntos tenham mais ou menos a mesma quantidade de valores para cada classe. Se uma classe tem o dobro de elementos de outra, quando a gente criar os subconjuntos, em cada subconjunto, ele vai tentar garantir que uma classe sempre tem o dobro de dados que a outra. Entendeu? É isso que o Stratified K-Fold faz. Alguém disse que tinha mais dúvida, Dryon, na implementação dos modelos, na lista. Em qual ponto, Dryon? Nessa, comparando resultados, Seria colocando, não é modelos, esses modelos, mas os parâmetros que passam. Aqui, em cada modelo? Sim. Ah, tá. Então, pois esses parâmetros é de cada modelo realmente, cara. Não, eles não são os mesmos. Cada modelo tem parâmetros diferentes, ó. SVC é gama, outro é solver, outro é multiplex. Porque isso depende do algoritmo. Lembra dos K-vizinhos que eu falei na aula de classificação, a parte teórica? Sim. A gente tem que dizer quantos vizinhos a gente quer contar para dizer se aquele elemento é de uma classe ou outra. Lembra? K igual a 3, K igual a 5, K igual a 7, ou K igual a N. Isso é um parâmetro porque esse algoritmo trabalha com contagens de vizinhos. Já a reta linear lá, ele trabalha com Y e alfa, né, o angular, e o B, onde ele cruza no eixo Y. Então, quanto que eu vou mover por vez? Eu vou mover rápido, reto ou mais devagar? Depende de cada modelo. Agora, todos os exemplos que eu estou passando para vocês, eu já estou passando para vocês os valores dos parâmetros. Saber esses parâmetros, não... eu decidi nessa versão da disciplina não ser parte do que vocês têm que aprender, porque isso aí seria lá para o mestrado, ou se vocês fossem estudar só ciências de dados, tem um curso só disso. Até uma graduação no FPB agora, que provavelmente eles vão aprender cada um desses algoritmos e vão ter que estudar esses parâmetros. E, sinceramente, quando você vai para a prática,
você vai se aperfeiçoar nesses parâmetros conforme o algoritmo que você vai usar. O que eu recomendo, Dryon? Sempre, vai lá no scikit-learn, escolhe o... Pronto, K-Neighbor Classifier. Então, vai lá, bota o nome, vai nele, lê. Então, N neighbors. Então, é o número de vizinhos para ser usado para classificar. Ele já diz, ó, o default é 5. Então, na prática, ele já usa um 5. Por que ele usa ímpar? Porque é mais fácil de dividir, né? Então, par seria problemático. Pesos. Se você quer uma distância uniforme, uma distribuição uniforme, ou dizer uma distância, ou, sei lá, usar uma outra função para avaliar a distância. O algoritmo, então tem vários diferentes algoritmos. Ele diz aqui alguns exemplos. Potência, a métrica, pode ser a soma, outra coisa. Número de vezes que você quer fazer em paralelo, se estiver usando paralelismo. Aí, por que eu estou dizendo isso, tá? Porque quando vocês vêm aqui na documentação, eu acho que infelizmente só tem inglês. Eu nem sei se tem português aqui. Mas o legal daqui é que eles colocam outros classificadores que são correlacionados. Então, K-Neighbor Regressor é o K-Neighbor, mas em vez de classificador, ele é um regressor. Radius Neighbor, ele usa uma função radial. Os mais próximos e não os Ks, bom, que é outro elemento. Mas o legal é, ele sempre tem exemplo, sempre. E não só um, são vários. Esse exemplo aqui é o mais simples. Eu tenho, ó, meu X, 0, 1, 2, 3, meu Y, 0, 0, 1, 1. É um dataset mínimo. Você consegue copiar aqui, vai lá no Colab e executa para tentar entender. Aí ele disse que tem métodos, né? Todos esses modelos têm métodos, o fit, o predict probabilidade, o score, set, etc. E, o mais importante, no fim de todos eles, como eu disse, né, tem os exemplos, mas no fim de todos eles tem as aplicações. Então ele diz, ó, exemplos usando esse método. Aqui tem o do comparando vizinhos, aqui redução de dimensionalidade, aqui é o das imagens, aqui é uma classificação, então vamos ver aqui esse exemplo. O legal desses exemplos é que tem as figurinhas, vocês podem tentar entender, tem o código, pode copiar e colar lá no Colab que vai funcionar. Vou dar um exemplo aqui. Inclusive ele deixa você fazer o download, ó. Desculpa. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Novo. Conectar. Deve funcionar, né? O Colab geralmente já tem essas bibliotecas. O que ele vai dizer aqui? Terminar de conectar. Olha, ele usa até o íris nesse caso. Ó. Quantidade de vizinhos, quero usar 15. Estou importando o matplotlib como PLT para plotar alguma coisa. Aqui é só para colorir. Ele usa uma variável que já tem códigos e números de cores para colorir diferente. Usa o NumPy, usa o neighbors, que é um método do scikit-learn, e dataset. Ó, ele está baixando o íris do conjunto de dataset que vem com o próprio scikit-learn. O scikit-learn já tem nele mesmo um conjunto de datasets, tá? Deixa eu ver se vai dar problema aqui. Beleza, rodou. Aí. Pronto. Beleza. Então, ele está tentando criar separações com os vizinhos para detectar quem é a classe azul, a verde e a laranja. E ele está conseguindo, né? De certa forma. Ok. Em todos eles vocês podem vir e ver os exemplos. Certo? Dryon, respondendo a tua pergunta. Eu não tenho como te dizer todos os parâmetros, dizer quais são os melhores, por que isso ou aquilo, só estudando cada um dos métodos e entendendo o porquê de cada um dos parâmetros. Só que aí,
poderia ser o escopo da disciplina, só que a gente está fazendo à distância, tem todas as dificuldades relacionadas a isso. Em alguns dos algoritmos eu digo quais são esses parâmetros, em outros não. Então, K-neighbors, eu disse, por exemplo, o K. Alguém perguntou, beleza, Dryer? Beleza, professor, respondeu. Valeu. Álvaro perguntou, Antônio, se no exercício do Vim acontece um erro no final. Precision and F-score are defined and being set to 0 in labels with no predicted samples. Ah, tá certo. Use zero division parameter to control this behavior. Nesse caso, não deixa. Álvaro, eu precisaria ver teu código para saber o que é esse erro. Tu gostaria de mandar o código ou mostrar o código aí pra gente, para eu tentar ver? Pelo que eu vi, esse erro acontece muito quando existe algum dado na tabela que não existe. Certo, quando está ausente. Eu não recordo se a tabela de vinho, a gente está com dado ausente, tá? Deixa eu abrir aqui se tiver. Se tiver, aí existem várias técnicas para abordar isso. A gente pode botar um valor médio, eliminar esses valores, mas eu vou tentar abrir aqui o do vinho. Deixa eu ver se eu tenho. Abrir. Eu não sei se eu tenho aqui ele... Acho que eu não tenho ele pronto, não. Eu teria que ver o código de vocês, mais ou menos pronto. Se você quiser partilhar, a gente dá uma olhadinha. Se quiser mandar. Primeiro, tenta converter a classe para string. Eu falei para isso em alguns grupos. E a outra coisa é detectar se está vazio o campo. Se o campo estiver vazio, você pode eliminar. Isso a gente pode fazer no Vou pegar aqui o da... Estou trabalhando com a Iris, né? Aqui. Estou trabalhando com Iris. Olha só. É algo mais ou menos assim. Meu dataset é isso aqui, certo? É aquele objeto pandas, né? Está conectando aqui. Só um instantinho. Vai dar erro, vou ter que carregar. Pronto. Deixa eu carregar aqui as coisas primeiro. Carregou. Você sabe que tem uma classe. Ok. O dataset é uma tabelinha assim. Se eu quiser o dataset me dê todos os valores do dataset cujo a variável dataset classe seja diferente de setosa. Ops. Ver se eu fiz certo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Espera aí. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Só ver se ele aceita assim. Só um instantinho. Né? Só ver o que ele vai dar aqui. Pronto. Beleza. Pronto. Desse jeito aqui, Álvaro, eu estou dizendo para ele me retornar apenas os valores do dataset, então tem 100 e não 150, onde a minha classe é diferente de setosa. O que você teria que fazer aí, no seu caso? Teria que ser alguma coisa com o dataset do vinho, certo? Me informe todos os valores, ou apenas os valores, cujo dataset em quality, salvo engano é quality, a variável que tem no fim, seja diferente de none, vazio. Se for, provavelmente é none. Nesse caso aqui,
Deixa eu ver se é none. Não, não é none. É outro... O valor lá que ele está dando erro. Provavelmente é 0. Não sei nada. Tem. No meu dataset aqui não tem quality. Teria que ser o teu equivalente, certo? Deixa eu ver aqui. Classe. Porque no dataset de vinho, eu estou com o dataset de íris aqui. Olha lá, ele me dá todos. Mas no teu dataset lá, tu coloca quality e none ou 0. Tem que saber qual é o valor que ele está dando errado. Eu acho que é none. Quando não tem um valor. Eu não sei se algum não tem, estou na dúvida. Mas você faz isso, aí você vai começar a trabalhar só com... Pode fazer assim, ó. Dataset 2 é igual a isso aqui. Pronto. Aí você... Eu acho que ele gera uma cópia. Aí você fica trabalhando com dataset 2 em vez do 1. E ver se dá certo. Ok? Ok, Álvaro? Então, o que eu te falei agora foi só o quê? Tenta capturar do teu dataset todos os valores cujo a quality tem algum valor. Se tiver ausente, eu estou na dúvida, eu acho que não tem ausente, mas se tiver ausente, você vai remover com isso. Beleza? Beleza. Pronto. Aí isso aí, ó, como é que eu cheguei nesse ponto para descobrir que quality é diferente de none, etc. Realmente é aprendendo como a biblioteca Pandas funciona. Só que eu vou criar também, então, para vocês, vou atrás de um tutorial simples do Pandas. Só que, eu já falei no aula também, se vocês conseguirem, por si, no Pandas tem o Getting Started. É tipo Pandas em 10 minutos, um negócio assim, salvo engano. Aqui. Já dá todos os exemplos aqui também, ó. Bem legal. Vou procurar um tutorial mais simples. Se não tiver... Aqui, ó, 10 minutos com Pandas. Então, ele diz qual é o tipo de dado que vocês usam. Ó, quando aparece um not a number, um vazio. O que vocês conseguem fazer com isso? Vendo dados, selecionando dados. Não é bem o objetivo da disciplina, mas o entendimento dessas operações, dessas coisas, pode facilitar demais o trabalho de vocês, principalmente no projeto, tá? Séries temporais, como plotar. O Pandas já tem o PyPlot incluso, então vocês podem plotar diretamente essas coisas também. Bom, é legal. Pensa no Pandas, vocês podem usar ele pensando que é uma espécie de tabela, um objeto que tem linhas e colunas, inclusive a gente pode acessar diretamente linhas e colunas, fazer operações. É uma mistura meio que de Excel e banco de dados, porque vocês também podem fazer queries SQL para acessar os dados do Pandas. O legal é isso, ele é bem versátil, certo? Ok. Outra dúvida? Mais dúvidas, pessoal? Tranquilo, professor. Estão conseguindo fazer as práticas? O professor está dando um bug no meio, assim, rodou o primeiro código, aí no segundo que foi copiado e colado, fica dando um erro lá no... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Jesus, porque a internet caiu. Vou dar uma olhadinha, calma aí. Sim, aí deu um erro no print dataset. Por quê? Só vendo. Você carregou o dataset antes, eu tenho que ver o erro, essas coisas. Faça o seguinte, pessoal. Toda vez que vocês tiverem algum erro, alguma dificuldade, alguma coisa, manda a mensagem lá no tópico correspondente no Discord. Pode mandar. A gente, na hora que... Vamos marcar os nossos... Eu vou marcar os nossos momentos de tirar dúvida. O tira dúvida. Mas eu tento também responder fora desses horários, tá certo? Que eu acho que pode agilizar a vida de vocês. Não tenham medo de perguntar ou de tirar dúvida. Não pensem que é dúvida besta, não. Toda dúvida é importante. Então, tentem perguntar lá no espaço.
pode ser que outra pessoa já tenha feito e ajude também. Porque eu rodei o dataset direitinho, peguei o vinho, né? E você pediu para colocar o que a gente estava fazendo do outro, botei para rodar, compilei, ele mostrou bonitinho. Aí tem o dataset, PD para fazer a leitura do CV, por aí vai, né? Com delimitador e tudo. Tem aquele probleminha lá e mostrava. Aí eu fui para a divisão de dados dos cross-validation, né? Aí eu copiei o código lá e botei, aí tem lá, para saber a quantidade de dados por classe. Aí tem lá, print dataset.group by, né? Aí tem classe, aí dá esse problema aí. Ele mostra que tá o erro. Certo. Não, beleza, eu acho que eu sei o que é. Você tem que converter a tua última coluna, que é a coluna quality, ela tá numérica. Para trabalhar com classificação, a gente precisa usar essa coluna como string. Aí você tem que fazer usar um método chamado hasType string. Eu posso te mostrar no código. É isso aqui, ó. Você pega o teu y, tá vendo aqui a tela? Ei. Aí você faz assim, ó. hasType str. Pronto. No y você faz isso. Aí ele vai funcionar. Vou rodar aqui de Mas no começo lá do código... Vai funcionar. Aonde você vai carregar, você não tem... Quando você pega aqui, ó, dataset.values, passa para array, aí você cria o x são as primeiras colunas, acho que no vinho é até 0 a 11, e o y é a 11, né, 2 pontos, 11. No y você faz isso, no x não. Mas, mas nesse caso do print aqui, por que ele não tá rodando? Eu não entendi, não. Eu teria que ver o teu código para entender... Eu teria que ver o código. Acho que colocar o delimitador no... Quando for ler o CSV já funciona. Desculpa, Álvaro. Vou compartilhar a tela. Quando botar o delimitador. Que tá gravando. Esse negócio... Pode compartilhar, não tem problema não. Só a pergunta do Álvaro. Diz, Álvaro, eu tô vendo aqui, dataset, PD, read, CSV. Se botar esse delimitador, acho que já funciona para ele. Beleza. Tem que ver. Partilha a tua tela. Eu vou parar a minha, aí tu partilha a tua. Eu acho que você tem que abrir outro link do Meet e colocar apresentar para partilhar. Quer dizer, acho que aí mesmo, é só clicar apresentar agora. Tô tentando aqui, acho que deu um bug no navegador. Ixi! Se não der agora, não tem problema. A gente marca um horáriozinho. Aí depois, pessoal, eu mostro como é que tá. Mas eu peguei o print, eu queria um print. Bom. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo capturar para botar a convenção lá, nos outros demais. Tá. Só outra coisa, se vocês quiserem obter mais dados, tem muitos dados. Então, API, dataset... Vou colocar aqui dataset. Scikit-learn dataset, porque tem vários. Tem os datasets que já vêm com a biblioteca e tem outros que ele pega da internet. Então, ué, não está aparecendo? Tá, agora tá. Então tem, por exemplo, eu botei aqui ó, no Scikit-learn, eu botei dataset, aí é o primeiro link aqui, ó, dataset, e ele diz. Todos que tem fetch é porque ele vai baixar da internet. Todos os que tem load é porque tem na biblioteca já, ele só vai carregar. Olha o Iris aqui, ó. Já tem na biblioteca. É um problema de classificação, tá vendo? Tem vários. Classificação. Os dados de vinho já tem no próprio dataset do Scikit-learn. O Iris, dígitos, diabetes, câncer de mama. Bom, tem vários aí. Bom, pessoal, eu acho que deu para dar uma aliviada para quem estava com dúvida. Eu sei que muitas pessoas ainda estão com dúvida do código. Vou procurar aquele tutorial. Eu sei que algumas pessoas já até partilharam o tutorial do Gabriel, o nome da pessoa, Gustavo, né? Gustavo. Vou pegar aqui o link que o Enos passou para dar uma olhada. O nome do cara é Gustavo Guanabara. Python. Deixa eu checar isso aqui. Eu às vezes assisto coisas em vídeo, às vezes eu prefiro ler, cada um tem um jeito, né?
Às vezes eu gosto de tutorial com código, às vezes eu preciso ver o conceito, mas eu acho que Python realmente é programação e resolver exercício. Eu não sei se... Oi, pode dizer, Antônio. Se possível, compartilhar esse vídeo do jeito que tá, porque tá muito interessante, até para a gente poder colocar na prática mesmo. Beleza, eu tô Dúvida. gravando e eu vou partilhar lá no YouTube e boto no Google Classroom. Pronto, Na hora que agora. ele enviar, às vezes demora para enviar o link, ele fica gravando, aí quando salvar eu envio. Hugo, fala que eu não escutei não. Não, eu pedi justamente isso, assim, porque minha internet estava um pouco ruim também, acabei perdendo o início da aula. Beleza. Algumas informações. Pronto. Tranquilo, pessoal. Depois a gente vai marcar nossos horários, mais horários aí de tira dúvidas, tá? De refazer os códigos e coisa e tal. Para seguir. Segunda-feira a gente não tem aula, que é feriado, 12 de outubro. Feriadão aí para vocês. E pronto. Então a gente vai se falando. Não deixem de enviar de todo jeito dúvidas no Discord, até para registrar que tem aquela dúvida. Porque quando a gente for fazer as sessões, eu vou lembrar de chamar vocês e tentar tirar dúvida. Beleza? Todo mundo aí brocado? Vamos almoçar? Tô brocado. Agorinha. Tô fazendo... Valeu, professor. Assistindo Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, professor. Até mais. Valeu.